Environmental, Social and Governance. Se você é empresário, pode até dizer que nunca ouviu essa expressão, mas certamente já ouviu a sigla ESG ou ESG em bom português. Um conjunto de práticas que minimizam os impactos ambientais, promovem a justiça social e mantêm regras de governança dentro das corporações. Ah, mas eu tenho um pequeno negócio, esse assunto não é para mim? Fique aí. Esse assunto é sim para qualquer um que queira implementar dentro da sua empresa, independentemente do tamanho, um ambiente socialmente responsável e bem administrado. Na edição de hoje do JC Business, nós vamos conhecer mais sobre o núcleo ESG da FIEC, que tem a missão de disseminar a cultura ESG no meio da indústria cearense. Comigo, Alcileia Farias, que é a gestora responsável por esse projeto. Seja bem-vinda ao nosso JC Business. Muito obrigada a todos que nos assistem. A gente vai debater um pouco sobre ESG hoje. Eu quero começar do começo, né? Falar que esse termo ele surgiu nos Estados Unidos, ainda, se eu não me engano, em 2004. Ele é bem antigo, mas ganhou uma proporção maior, chegou até as empresas, se não me engano, por volta ali de 2020, nós estávamos em 2021, em um ano pandêmico, e foi quando as empresas entenderam a importância de se implementar esse conjunto de ações sustentáveis dentro da empresa. Hoje, na prática, é aplicado? É bastante aplicado, ainda que nem se conheça esse termo nem essa sigla. As poucas pessoas sabem o quanto fazem de responsabilidade social e de boa gestão dos recursos naturais. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. E como eu falei no começo, não é só para as grandes empresas. O pequeno também pode e deve implementar essa cultura dentro da empresa. Com certeza, eu digo sempre que ninguém é pequeno porque quer. Ou é pequeno porque ainda não teve esse desenvolvimento para se tornar grande, ou é pequeno para servir, atender e trazer toda a unidade para servir um grande, ser um fornecedor de um grande, né? Para que as pessoas que estão em casa entendam, quem nunca teve contato com essa sigla, que conjunto de ações que conjunto é esse que faz a empresa estar certificada como uma empresa ESG? Pronto. Antes de mais nada, a certificação é o ponto final de uma jornada. No sentido lato da palavra, certificar é dar ciência àquilo que já existe. E passar por um processo de certificação, eu digo que é o maior ganho que uma empresa pode adquirir. Por quê? Quando a gente estrutura de forma muito organizada o que se faz no E de ambiental, no S de social e no G de governança, buscando sempre estratégia e lucro. Afinal de contas, a gente está falando de negócios, a gente está falando de uma economia que deve ser sustentada, sobretudo equilibrada de forma mais longeva. Então, a gente está falando de negócio, a gente está falando de economia e a gente está falando de imagem de empresa que hoje o mercado diz que aceita e exige uma empresa responsável. E o mercado, é interessante que hoje o mercado entende que essa empresa ela ganha junto ao cliente também, né? Não é só um certificado que serve para dentro, para economizar ou para tornar perante o mercado uma empresa bem qualificada, mas o cliente ele já dá valor à empresa que tem essas práticas. Com certeza, a população, a sociedade está muito mais consciente, mas em se falando de práticas mesmo, vamos falar por pilar. É uma boa gestão do uso dos recursos naturais, é uma boa condução, minimizando o custo e minimizando os riscos, e é uma boa condução direcionando de forma adequada os resíduos dessa produção, os resíduos dessa logística, os resíduos desse consumo. Isso é atuar de forma responsável no pilar ambiental. E no pilar social, as práticas envolvem muito além da temática de diversidade e inclusão. Envolve assegurar os direitos trabalhistas, assegurar os direitos humanos, equilibrar a qualidade de vida pessoal do trabalhador e a qualidade final que a empresa deseja entregar ao seu mercado e tendo a governança como a base de tudo. É o operacional que dá a velocidade, mas é a governança que diz o rumo e o objetivo que se quer chegar. Alcileia, eu sou um empresário, hipoteticamente, que estou assistindo aqui ao JC Business e quero saber se eu estou implementando essas regras dentro da minha empresa e se não quero implementar, o que eu devo fazer? Qual é o meu primeiro passo?
Bem, ao procurar a FIEC, apesar de ser a Casa da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, está aberto a toda a gente, a toda a população cearense, em especial a sociedade empresarial. Primeira coisa que você deve fazer é entender por que eu quero falar disso agora. A gente está falando de que estratégia, com que recurso, com qual velocidade você quer alcançar que imagem. Perceba, uma empresa que quer ser conhecida por sua gestão, a sua boa gestão dos recursos naturais, ela é uma empresa que pode se diferenciar com isso. Aí a outra pode buscar o seu diferencial no escopo dos recursos humanos. Eu quero ser a melhor empresa para os trabalhadores, os melhores trabalhadores, virem fazer parte da minha equipe. Mercado, negócio, está a base, a estratégia. Então, sobretudo, é a primeira pergunta que a gente faz. Por que você quer falar disso agora? O que é que você busca? Em que mercado você atua? E aí a gente vai traçar um plano estratégico para implementar as práticas assertivas. Ninguém pode nem deve buscar o mundo em uma tacada só. A gente vai buscar estratégia dentro do escopo, dentro do mercado que o empresário atua e, claro, trazer os ganhos e as oportunidades, que, sobretudo, é uma agenda de oportunidades. E a gente, quando pensa assim, nessa questão da implementação de um novo formato de gerência, pode imaginar que há custo. Mas, na verdade, há uma economia depois que você implementa, né, essas regras do ESG dentro da empresa. Com certeza, a gente tem a gestão do custo imediato, que a gente começa a fazer um levantamento de quanto você gasta para fazer que tipo de atividade, promove a adequação de máquinas, equipamentos e recursos humanos. Ali você já tem um choque de realidade, você começa a conhecer o seu custo empresarial e aí você coloca estratégia para direcionar de forma correta, com a metodologia adequada, ajustando isso, eu baixo o custo, eu minimizo riscos de sanções legais, de aumento de custo, de desgaste do maquinário, de desperdício da matéria-prima, ou seja, custos e oportunidades ESG. E todo esse traçado é feito pela FIEC, então? É feito pela FIEC e nossos parceiros, consultoria e auditoria no processo de auditar e certificar. Quando o empresário decide tomar esse novo passo, que é tão importante hoje para o mercado, todo o corpo da empresa também precisa estar atento e ser informado sobre isso, sai da cabeça e vira a organização completa, né, para que faça funcionar. Você sabe que hoje, depois de 3 anos de lançado esse programa, nós estamos com 24 empresas já certificadas, entre pequenas, médias e grandes. Depois de quanto tempo? 3 anos. 3 a anos, gente faz 24. agora, 19 de abril. A gente faz 3 anos de implementação do primeiro núcleo de ESG dentro das 27 federações do Brasil. A FIEC foi protagonista. Dito isto, a gente vem aqui trazer a questão do RH. A gente tem que trazer como base recursos humanos. Tem que ser parte da cultura. E todo o treinamento para que o profissional, a equipe da empresa perceba que não é mais só uma atividade, que não é mais uma atividade atribuída a ele, mas, sobretudo, é a garantia do seu emprego, a garantia de um emprego saudável, a garantia de um emprego mais longevo e, claro, desenvolvimento de carreira numa das temáticas que mais cresce no mundo. Eu diria que transição energética, inovação e ESG é as oportunidades de carreira que hoje mais crescem. Então, há 3 anos aí dentro desse mundo, você acredita que o empresário cearense, a indústria cearense, ela está se colocando mais para essa nova forma de agir dentro das empresas? E a gente tem se surpreendido. A gente tem... Até emociona falar porque é incrível como tem muita gente boa fazendo coisas relevantes sem saber que existe uma certificação, já fica aqui o convite, que existe uma certificação, mas que faz por propósito, que faz por convencimento. Ou eu faço, ou eu perco o mercado, ou eu não sou mais selecionado pelo mercado, ou eu perco o espaço.
Eles já perceberam. Dando um exemplo prático aqui, é aquele supermercado que coloca a sacola biodegradável, é você tirar isso dentro do ambiental, a gente está tocando num ponto só, né, da sigla inteira. É a empresa que se preocupa com os funcionários de uma outra forma, do lado social, né, você estava falando das políticas agora, e da governança também, que é uma boa administração, são as regras que desenvolvem, né, que estão colocadas dentro da empresa. Então, são pequenos atos que podem já estar acontecendo e reunidos, eles se transformam num selo que vai fazer o diferencial daquela empresa no mercado. Com certeza, é reunir, como você disse, está no RH, está na logística, está no estoque, está na gestão, está em todo lugar, mas não está em lugar nenhum. A gente estrutura dentro da nossa plataforma, que é o nosso sistema, que ajuda em toda essa organização a entender o que é o ambiental, o que é o social, o que é o governança, onde é que eu estou e para onde eu quero ir. Que parece muito, muito lógico, mas quando a gente percebe o socioambiental, até as palavras se unem no nosso português. É verdade. Porque às vezes a empresa implementa uma atividade, por exemplo, no ambiental, uma recuperação de mata ciliar, que salvaguarda um recurso hídrico, mas que esse recurso hídrico mata a sede de uma população ali próxima, o impacto é mesmo no social, não é tanto no ambiental. Ou é também. Ou né? é também e se junta no socioambiental. E isso é que é legal. Então a gente começa a trazer esse esclarecimento para o colaborador de, ei, você faz parte de algo maior. E por que a FIEC teve essa iniciativa de implementar um núcleo voltado só para isso dentro aqui do nosso estado? Olha, o doutor Ricardo, nosso presidente, é realmente um homem além do seu tempo. São diversas frentes que ele atua. Está aí o nosso hidrogênio verde, que vem como uma das energias mais importantes agora dessa nossa época e vai crescer muito mais. O que foi que ele percebeu? Né? O mundo começa a falar de ESG, né? Eu lembro-me que ele falou logo no início dessa guerra com a Ucrânia, falou assim, gente, no discurso a gente vê sustentabilidade. No meio de uma guerra está se falando de sustentabilidade, então isso é importante. E a gente se debruçou junto com uma consultoria técnica e um organismo auditor e construímos critérios que faziam sentido para essa ambiência cearense, esse tecido industrial do estado do Ceará, buscando, claro, otimizar os recursos, qualificar os recursos humanos para trazer diferencial competitivo na nossa indústria. É difícil obter o selo? Não é difícil, é desafiador, principalmente a questão da cultura. Ainda se tem uma cultura com olhar de custo e ainda se acha que isso é para grandes empresas. Quando a gente consegue mudar esses dois pontos, a gente vai conquistar o olhar para o risco e para a oportunidade. Então, só para a gente retomar aqui esse assunto. Eu que sou empresário, só preciso ir até a FIEC para que eu consiga ter essa consultoria, essa assessoria e buscar o meu selo. Com certeza, e ali a gente vai lhe atender, lhe orientar de forma mais assertiva. A certificação, como eu disse, é a ponta de um processo, o que fica mesmo é toda a estruturação. As empresas estão procurando e recebendo retorno, vocês têm esse retorno, assim, as que já adquiriram o selo, vocês têm esse retorno do que já foi conduzido, que já foi aproveitado depois que o selo surgiu? O que eu ganho com isso, né? Isso, é isso. Isso é uma pergunta que eu escuto sempre. Fique à vontade. O que é que eu ganho com isso, Alcileia? Bem, hoje você tem acesso à linha de créditos que tem juros mais interessantes, prazos mais interessantes e, principalmente, os nossos bancos de fomento, BNDES e BNB, já têm carteiras de crédito especial. Com juros bem mais baixos. Bem mais baixos. Bacana. Por quê? Ele também está olhando para o risco. Claro. O banco quer mesmo receber o que ele lhe emprestou. E quando o risco se materializa, quem é que assina o cheque da multa? O financeiro. Financeiro. Quem é que deixa de receber? O banco. Então, quando a gente trata de risco, e a gente tem, infelizmente, assistido alguns escândalos reputacionais no Brasil, a gente percebe que as empresas fecham as portas, seus credores deixam de receber, se tiver ali um empréstimo, também o banco deixa de receber. Então, esse é o primeiro ganho, porque eu olho sempre para o negócio. Mas quando a gente olha no sentido de RH,
A gente começa, se não se posicionar nesse mercado atual, nessa mudança de geração, que a gente não está transitando de forma tão rápida de uma geração para outra dentro do mercado de trabalho. Esse momento é histórico. A gente tem 4 gerações dividindo a bancada do trabalho no dia a dia. Então, como é que eu trago uma geração 60 a mais discutindo com uma geração de 20 valores e estratégias para o meu negócio? Verdade. Como é que eu retenho talento? Eu preciso ser atraente para os novatos. E eu preciso começar a ingressar na cultura dos mais velhos, que esse novato vem para somar. E que essa soma da diferença de idades é lindo. E o diferencial vai trazer ideias inovadoras. A nossa cultura, a nossa formação é algo que vem para a mesa quando se constrói um projeto. E aí a criatividade aflora. É a nossa vivência. É interessante que eu já venho conversando com muitos empresários aqui no JC Business e com pessoas que prestam consultoria, a importância que as boas empresas estão dando agora do olhar para o funcionário. Né? Houve essa virada de chave, entender que quanto é importante que o colaborador trabalhe e se veja dentro dessa empresa, dentro de muitos anos, tenha a estabilidade também, e isso faz a diferença no resultado, né? No lucro, no faturamento. As empresas hoje percebem bem Com isso. Com certeza, né? Quanto custa a taxa de turnover, né? É. Quanto custa colocar para dentro, treinar e perder? Quanto custa colocar para dentro, treinar e perder? A gente começa a entender dentro do mercado que o empresário percebeu que isso é custo. E como é que eu retenho? Trabalhando desenvolvimento de carreira, colocando benefícios para além daqueles que a lei exige, trazendo essa cultura de engajamento. Esse projeto não é seu, esse projeto é nosso. Essa empresa não é minha, essa empresa é nossa. Quando a gente começa a mudar a cultura por meio do engajamento, a gente vai garantir os melhores talentos do mercado. Antigamente, acho que o funcionário ele estava dentro de uma fila, o colaborador dentro de uma fila, ele não estava aqui na frente em questões de prioridades da empresa, né? Hoje ele já foi colocado mais à frente, às vezes até à frente de todo o resto, para que a roda, a engrenagem faça rodar melhor. Agora, voltando sobre essa questão do ESG e da FIEC, vocês têm algum case de sucesso, uma experiência para trazer aqui para a gente colocar na... Bom, isso aconteceu e foi a gente que fez. Bem, eu vou falar de 2 empresas que eu tenho autorização para falar, que são cases que me emocionam muito. A BCP Engenharia foi uma empresa que chegou na federação com o desafio de ser certificada em 4 meses. Uau! Era um desafio deles, que eles se colocaram. Porque o mercado e um investidor cobrava um relatório de sustentabilidade. Então, ele não queria perder o projeto e eu preciso ser certificado em 4 meses. Uau! Eu não conheço a empresa, eu não conheço a sua gestão, muito menos a sua operação. Posso conhecer? Posso. Fui lá, fui apresentada para compromissos de ODS, para taxas de mulheres na liderança, fui apresentada para mulher, porque é uma construtora, para mulheres no chão da construção civil. Fui apresentada para a matriz de materialidade e compromissos com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que é uma sigla que está sempre junta com o SG, né? Elas estão caminhando sempre juntas. Eu disse, olha, eu não sei se em 4 meses, mas que você vai ser classificada e bem, você será, com certeza. Entramos no desafio, em 3 meses e 17 dias ela recebeu a melhor classificação. Deu certo, então, que bom. Deu que certo. Bacana. Uma outra foi a Benatêxtil, que me trouxe esse case agora recentemente. Ela foi para uma feira na Colômbia Têxtil, salvo meu engano é esse o nome da feira, mas é uma feira internacional na área têxtil. E ao se inscrever, ela apresentou-se como uma empresa sustentável e anexou a nossa certificação. Ela foi convidada para ter um espaço muito especial dentro da feira e foi convidada para fazer parte do palco principal para apresentar esse case lá. Então, isso é um reconhecimento internacional de uma empresa certificada. Quais são os principais desafios que vocês encontram quando essa empresa chega até vocês para pedir a orientação e tentar o selo? Fazê-la entender que não é só o selo. Boa. Fazê-la entender que não é só um certificado para colocar no lindo quadro, numa moldura na parede.
Fazê-la entender principalmente que é sobre o mindset de toda a equipe. É fazê-la entender que é um processo de aculturamento. A responsabilidade socioambiental é sua, é minha, é do povo de casa, é do empresário. Nós estamos todos em um único planeta. Estamos todos querendo que a economia cresça com um recurso natural que só decresce. Então essa conta não bate. A gente precisa otimizar o recurso. E quando a gente escuta falácias de que pouca coisa está sendo feita, não é verdade. O nosso Ceará é exemplo, nossa energia eólica, nossa energia solar e agora o nosso hidrogênio verde nasceu lá em 92, no maior evento sobre meio ambiente já acontecido nesse país, que sediará o maior evento sobre mudanças climáticas em Belém do Pará, agora em novembro, que é a nossa COP30. Bacana, muito legal. É um assunto que vale a pena a gente falar e debater para que crie realmente essa cultura, né? E eu acredito que depois que você obtém o selo, essas mudanças dentro da organização, elas devem dar continuidade, elas devem ter continuidade, porque o selo, não sei se é permanente ou você é certificado, depois de certificado você vai continuar sendo. Me esclareça, por favor, esclareça também quem está em casa aqui assistindo. Você está com o selo ESG e não é. Boa, eu gosto muito dessa definição do verbo. Gente, o verbo não é ser, o verbo é estar. Então, eu não sou sustentável, eu estou sustentável em um determinado grau de maturidade. O processo é circular, a melhoria contínua é uma perseguição que deve ser contínua, sempre dentro de qualquer empresa que deseja sobreviver no mercado cada vez mais acirrado, e a certificação segue as normas ISO. A cada 2 anos precisa ser recertificado. Processos mudam, demanda mudam, a sociedade muda e tem mudado cada vez mais rápido, então a gente precisa atender. De olho no mercado. Essa busca tem que ser constante, né? Constante. Tá bom, a gente agradece muito a sua participação aqui no JCB, mas antes, eu não esqueci, nós temos aqui uma biblioteca imaginária, né? Ela está por aqui e muitas pessoas que passam pelo JCB nos deixam uma indicação de livro. Gostaria de pedir o seu para a gente colocar aqui nessa biblioteca e também ajudar quem está em casa, quem quer saber mais sobre esse assunto. Bem, quem quiser saber mais do assunto, a ESG está em todas as mídias, todos os meios de comunicação. Eu já sou profissional dessa área já há 17 anos, sou professora de 2 pós-graduação, então, mestre, né, nisso, fiz meu mestrado na Europa, ousei a escrever um livro. Nesse meu livro, O Caminho para a Sustentabilidade Corporativa, eu trago muitos exemplos, hipotéticos e reais, mas fica aqui meu convite. Meu livro está no meu WhatsApp, meu Instagram, Auxileia Farias. Já sou, graças a Deus, uma referência no mercado, mas sempre uma otimista. Eu acredito mesmo no equilíbrio meio ambiente e economia, sociedade e negócios. Quando a gente acredita, a gente fala com vontade, né? A gente convence também. Machado de Assis falava justamente sobre isso, que o poder do convencimento, ele vem daquilo que você acredita, mais do que a verdade até. Quando você tem certeza, você convence todo mundo que está à sua volta. Obrigado mais uma vez pela participação, seja bem-vinda sempre. Quando quiser, venha e traga novos assuntos aqui pra gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada a todos. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, encaminha também para mais gente. Outros episódios do JCB, vai lá e assiste. Aqui tem material de sobra para quem é empresário ou quer montar a própria empresa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.